uma nova visão, né, em termos Sim. de RP. Aquilo que a gente estava acostumado há um tempo atrás mudou. Sim. E a própria SAP ela já vem investindo muito forte até nas consultorias de fazer esse trabalho, né, com os times técnicos para fazer esse reaprendizado, né? Olá, meu nome é Felipe Testolini, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Exemplo IT em parceria com o portal ERP, um podcast que é um canal específico para a gente trazer aqui soluções, cases, discussões sobre a plataforma SAP, principalmente o SAP BTP e todas as tecnologias que estão em volta, seja inteligência artificial, seja falar de Clean Core, seja falar de S4 em nuvem, enfim, todas as tecnologias, mas principalmente como os clientes estão utilizando as novas tecnologias da SAP. Hoje comigo aqui, Luiz Gustavo, CEO da Exemplo IT. Luiz, seja bem-vindo novamente. Obrigado, bem-vindo a todos. E hoje aqui um convidado especial, principalmente porque, além da parte técnica, do vasto conhecimento técnico, ele vai poder falar um pouquinho sobre isso, ele tem a visão do cliente, do lado do cliente. Então essa é a ideia do nosso podcast, trazer a visão da SAP, da consultoria, mas também do cliente. Por isso hoje eu trago aqui para conversar com a gente Toshiaki, arquiteto de soluções SAP, atualmente na WEG. E eu vou deixar ele se apresentar aqui. Toshiaki, obrigado, muito bem-vindo a esse bate-papo. Eu queria que você começasse dizendo um pouco sobre a sua jornada e a sua atuação atual na WEG. Mas, em primeiro lugar, né, queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigado aí, Felipe, Luiz Gustavo, aí pelo espaço, né, de eu poder trazer aí um pouquinho do meu conhecimento. Então, o meu background ele é bastante técnico, né? Eu venho aí desde o meu início na minha carreira trabalhando aí com infraestrutura. Então, e com o mundo SAP em torno de 15 anos, né, que já venho trabalhando com SAP, cuidando bem da infraestrutura, né? Então, era a pessoa responsável ali para manter os ambientes SAP. Então, parte de banco de dados, servidores de aplicação. E com o decorrer do tempo, eu fui, né, me identificando muito com essa questão da arquitetura, né? Então, a arquitetura era algo que chamava bastante atenção. Eu era chamado já para participar, né, de projetos, né, de fazer desenho de solução. E aí a coisa foi ganhando corpo, né? E até então, que daí, lá por 2017, que eu fui então ter o primeiro contato com o que hoje a gente chama de BTP e lá atrás era o SCP. Legal. E atualmente você está na WEG. Então, atualmente hoje... Trabalhando uma arquitetura que deve ser bem tranquila, né? A WEG é um cliente pequeno da SAP, né? Para quem não sabe, a WEG é um dos maiores clientes SAP, eu diria que não só do Brasil, mas do mundo, né? Hoje a WEG ela é uma empresa, muitos até acham que é uma empresa, né, estrangeira, né, mas é uma multinacional brasileira, né, e tem um corpo técnico muito forte, né, principalmente a TI local, ela coordena toda a companhia globalmente, né. Então nós temos aí um corpo técnico, principalmente SAP, muito forte, né. Então todos os rollouts, né? A WEG ela tem uma política muito forte de aquisições de novas empresas e temos o nosso próprio time que faz o rollout. Então, cada nova empresa que é adquirida, o rollout para o ECC, né? A empresa adquirida é feita pelo nosso próprio time, né? Perfeito. E eu já estou, eu diria assim, há 2 anos, né, que eu estou na WEG. Eu vim para a WEG por conta, né, de um projeto, né, piloto de implantação do S4 na Europa, né? Então foi de empresas que ela adquiriu e aí veio ali o primeiro piloto de implantação do S4HANA nessas unidades. E já vindo com esse drive, né, de conhecer aí o Clean Core, né, de aplicar nessas práticas aí do Clean Core e usar, né, o que o BTP tem aí de ferramentas para atender os gaps daquela localidade, né? Ótimo, hoje a conversa vai ser boa. Hoje Focado vai. em cases, hein? Hoje vai ser a conversa na prática. Exatamente. Hoje nós vamos entender como que o BTP traz benefícios para as empresas na prática, né? E entrando um pouco já nesse assunto,
Na sua experiência, como é que foi aí a trajetória de iniciar a utilização das soluções do BTP? Porque hoje o BTP é uma plataforma que tem diversas soluções e que impulsiona inovação e transformação digital nas empresas. Conta um pouco para nós assim, como é que foi esse primeiro contato, como que foi essa jornada de começar a trabalhar com soluções do BTP? Tá, como eu havia comentado, eu tive o primeiro contato, foi lá em 2017, e assim eu tive a felicidade de trabalhar num projeto na BRF, né? Para quem conhece a BRF, ela foi a primeira empresa a adotar o ERP da SAP no Brasil, né? Então ela já é uma empresa que tem bastante maturidade no uso do ERP da SAP. E eles já vieram com uma demanda de implantar uma solução, uma necessidade, né? Que era eles queriam um aplicativo para ser usado pelo pessoal de campo para fazer ali como eu diria assim, eles têm um processo que eles de comprar, né, as commodities, né? Então eles preciso de soja, né, grãos para minhas plantas produtivas. Então tem um pessoal que vai no campo fazer a negociação e comprar, né, dos produtores esses grãos. E aí esse pessoal que vai no campo, né, esses compradores, precisavam ter uma solução mobile, tá? E que estivesse conectada no ERP, né? Trazendo informações desde cotação, né? Os valores das commodities e até informações de geolocalização, para que quando eles chegassem lá no campo, pudessem já fazer a melhor negociação em tempo real. Já integrando tudo e ter a informação na ponta lá no campo. No campo. E aí já nasceu, aí já fizemos, aí foi quando a proposta foi fazer em cima do BTP. E lá em 2017 já era BTP? Não, né? Naquela época ele chamava, era o SCP, que era o SAP Cloud Platform. Perfeito. E aí ainda rodava dentro do runtime lá do NIL, né? Então, hoje o BTP ainda tem muita coisa no NIL, a gente até tem coisas rodando lá, por exemplo, documento compliance ainda roda, né? De alguns países ainda rodam lá no NIL, mas a maioria tudo já é no Cloud Foundry. Então, a jornada começou lá e um dos maiores desafios era essa questão, que era mobile, e aí pensa lá no campo, já era difícil, né, você ter conectividade, então tinha vários pontos de sombra, então não chegava, então a aplicação ela tinha que funcionar offline e também ter aquela questão da usabilidade. Então na época o projeto a gente colocou um especialista em user experience, tá? Para fazer todos os desenhos das telas, né? Pensando já na navegabilidade. E aí fizemos todos os desenhos, montamos lá um mockup para o usuário, é assim que vocês querem as telas, e depois a gente saiu implementando todo o back-end, né? Legal. E olha que interessante, lá em 2017 não era tão divulgado como está sendo divulgado hoje as soluções da plataforma BTP, e você já teve a iniciativa, a experiência de buscar uma solução dentro da plataforma que na época não se chamava BTP. E hoje em dia eu acredito que o BTP cresceu muito e oferece um portfólio de soluções gigante, e onde o cliente SAP ele está ali hoje com disponível diversas soluções que ele não precisa buscar fora, né? Hoje no BTP, se lá em 2017 você já tinha essa iniciativa de utilizar, hoje você tem ao seu dispor diversas soluções dentro do BTP. Até lá para cá realmente evoluiu muito, né? Hoje só de serviços básicos já são mais de 85, né? E naquela época ainda tinha ainda só o HANA Cloud, era a versão 1.0, só podia desenvolver em Java. E hoje, com o BTP atual, além de expandir a possibilidade de desenvolvimento não só em Java, né? Já passou para JavaScript, o próprio ABAP, né? Já temos aí o ABAP Cloud para desenvolver dentro da plataforma. Temos aí um portfólio gigante, né? Principalmente Integration Suite já existia naquela época também, já era um produto que já vinha ganhando corpo, né, dentro da plataforma,
Só que hoje nós temos aí o Build Apps, né? Se olhar todo o conjunto de aplicações, né, para desenvolvimento low code, né, que a SAP vem colocando muito forte, né, esse conceito do desenvolvedor cidadão, né, que é o próprio usuário-chave, aquele usuário que é mais esperto, que quer já desenvolver alguma coisa. Mais avançado, né? É mais avançado, ele já pode desenvolver. É claro que a gente não pode perder a governança, né? Pois é, Não deixar que esse pessoal comece a desenvolver por conta sem a chancela ou acompanhamento da TI corporativa, né? Sim. Então, teve essas opções, né, que veio crescendo, é o Build, o próprio... temos aí o Signavio, né, que são já sistemas mais especializados que rodam dentro do BTP, e a própria suíte de inteligência artificial, né, que é o assunto do momento, né, todo mundo falando em inteligência artificial, só que se a gente for parar para pensar, lá atrás já tinha muita coisa de inteligência artificial embarcada com machine learning dentro do próprio BTP, né? Um exemplo é essas soluções de extração de documentos que tem ali uma inteligência já para automatizar, né, a extração de documentos e um aprendizado para que cada vez que você coloca mais formulários ali, ele já aprenda a extrair os dados automaticamente, né? E isso tudo dentro da plataforma do BTP, onde hoje uma empresa, um cliente que utiliza o SAP não precisa buscar esse tipo de solução, por exemplo, de OCR fora da plataforma. Sim, hoje e até bem esse exemplo aí do Document Extraction é um produto bem maduro, né? Já tem assim tem concorrentes no mercado, mas a SAP, né, esse produto ele chega junto, né, com o que existe aí de melhor, né, em termos de solução para extração e automatização e também você conectar com outros sistemas, né? Então eu posso de repente fazer toda a leitura desses documentos e usar isso como entrada para sistemas não SAP, né? Ele vai converter lá um XML, um documento TXT, CSV e aí eu consumo da melhor forma que eu achar, né? Fantástico. E dentro desse portfólio que você comentou, quais são os produtos que você acha que estão sendo mais demandados ou têm uma aderência maior para os dias de hoje, na necessidade que você vê, tanto no cliente que você atua, mas também na rede que você atua, você dá aula, enfim. O que você tem visto de uma maior aderência de produtos da plataforma BTP? Acho que o primeiro lugar que, assim, aí colocando a experiência que eu tive dos projetos que eu já atuei e atualmente, o carro-chefe eu diria assim que é o Integration Suite. Tá? E o Integration Suite eu diria que é o coração, né, que vai permitir que o meu ERP, lá, o ECC, o S4, converse com o mundo todo, né? Converse com as outras aplicações, os sistemas legados. Então, o Integration Suite é o principal. Temos aí, claro, não diria assim, estimulou muito foi a questão do próprio PIPO estar saindo de suporte. Com isso, né, fez com que muitas empresas viessem a utilizar o Integration Suite. Mas eu diria assim que é um produto bastante maduro e que atende muito bem às demandas, né, de integrações, por mais que esteja na nuvem, né? E aí temos lá o Integration, o Edge, né, que seria aquele módulo do Integration Suite que roda on-premises, caso haja necessidade de eu, né, ter ali uma estabilidade maior, né, e o meu volume de conectividade, de conexões esteja dentro do meu próprio data center, né? Tá, perfeito. Então, eu diria que seria em primeiro lugar esse, mas temos aí o IRPA, né, que agora migrou para o Process Automation, né, que é um produto, né, que automatiza aí tanto essa parte, né, de extração que eu comentei, mas também temos aí os workflows, né, que eu consigo automatizar. O Process Automation é um até que a gente tem conversado bastante com os clientes, porque num primeiro momento eles pensam, como o Luiz comentou, em trazer soluções de fora. E quando a gente mostra que já tem essa solução pronta, madura, robusta dentro da própria plataforma, né, eles até se surpreendem e aí já vê um ganho, um valor imenso, porque
é o que você falou, já está dentro dos padrões, já está dentro de casa, né? Então os fluxos, os workflows, já está tudo ali mapeado, você ganha muito tempo de implementação e de eficiência, acho, no processo, né? Aí você tocou num ponto importante, eficiência, e uma coisa que a gente tem percebido nos produtos da SAP é que muita coisa já está vindo pronta, tá? Então, assim, vamos pegar o exemplo, vou colocar lá o Integration Suite. Eu preciso integrar o meu RP com Ariba, com Concur, né? Próprio DRC, Documento Compliance. Eu já tenho os artefatos prontos, eu só baixo e aí a minha configuração é praticamente conectar o RP, de repente, no ambiente destino. Toda a inteligência da minha integração já está pronta. Então, isso aí acelera em muito, né, a adoção daquele produto. Porque se eu fosse usar um outro produto do concorrente, eu não teria esses modelos, esses artefatos prontos. Eu teria que desenvolver. Então, o que eu vou economizar na plataforma, eu vou gastar no desenho da solução. Verdade. Você tocou num ponto, o DRC. Como que você está vendo o DRC? Em termos de adoção, em termos de utilização? Eu vejo assim, do ponto de vista da infraestrutura, né? Então, se eu olhar assim, até como esse movimento para a nuvem, né? Então, o DRC, as empresas esse ano precisam levar o GRC, né? O NFE, para o DRC, tá? E esse movimento, claro, acaba ajudando, acelerando, né? Porque vou ficar sem suporte e vou ter que ir para o DRC. Perfeito. Só que o DRC, em termos de infraestrutura, ele simplificou muito, tá? Então, para a gente que é da infraestrutura, para manter, praticamente eu já não tenho mais o servidor do próprio GRC NFE, nem o servidor do PIPO para fazer, né, a parte da integração, e agora a inteligência da NFE fica embarcado dentro do próprio ECC ou do próprio S4, né? Então eu vou ativar lá uma Business Function e ela já vai já ter ali todos o meu cockpit, né, de gerenciamento das minhas notas dentro do próprio ambiente ECC ou S4. E do ponto de vista da infraestrutura, eu vou ter uma única caixa, que é o DRC, e eu não preciso manter esse ambiente. Quem vai cuidar desse ambiente é a SAP. Perfeito. Então, eu não tenho mais que cuidar de backup, performance, monitoração, e também na hora de implementar, vou colocar o DRC para funcionar, o setup. Assim, eu vou chutar alto, uma semana você já está com o ambiente pronto. Olha aí. Até menos do que isso. Então, você falando aqui, vem a cabeça no sentido de hoje, até com as soluções que tem disponíveis dentro do BTP, torna as implantações às vezes mais rápidas, mais eficientes. Você consegue implantar de uma forma com qualidade e com um tempo menor. E até um pouco também o perfil do profissional que vai ali atuar nessas plataformas. Você entende que um desenvolvedor que é do mundo web, por exemplo, de JavaScript, de Python, ele tem mais facilidade para entrar num ambiente de desenvolvimento agora através das soluções BTP? Eu diria assim que aí realmente é a grande virada de chave, né? Porque durante muito tempo o ABAP, né, a linguagem de programação ABAP, e continua tendo a sua importância, né? E até mesmo com essa ida para a nuvem, nós temos aí o ABAP Cloud, que eu continuo desenvolvendo o ABAP, porém eu tenho que tomar agora alguns cuidados, né? A gente chama lá os tiers, né? Então eu tenho que desenvolver dentro dos tiers que são realmente recomendados pela SAP, para que aquele meu código ABAP seja cloud, né? Seja pronto para rodar na cloud. Perfeito. Então eu tenho esse profissional continua ainda tendo a sua importância, mas você tocou num ponto importante. Abre agora a oportunidade para aquele desenvolvedor que era do mundo, né, Python, JavaScript, né, até aquele que desenvolvia aplicações web, né, usando ou até React, né? Sim. Esses desenvolvedores agora têm a oportunidade de desenvolver soluções que rodam
né, Agora abre um universo de possibilidades, conectado no SAP, no ERP. Então, você já tem várias APIs, então modernizou, principalmente no S/4HANA, conexões de APIs via OData, né? E aí com isso abre muita possibilidade, né? Diríamos assim. Legal. E puxando esse gancho dos desenvolvimentos, já que a gente está nesse tema, como que você está vendo essa questão de migração dos Zs, dos desenvolvimentos próprios, trazendo eles para os tiers do BTP? Como que você está vendo isso na prática? Eu diria assim, né? Para quem nasce, né, já no S4, né, os clientes novos não vão ter esse tipo de dor, né? E agora, para aqueles clientes que são os mais antigos, né, que já estão lá nas versões do ECC, ou até mesmo S4, versões lá 1708, né, ou versões mais antigas, tem muito desenvolvimento. Sim. E aí, o que acontece? Para eu passar, né, para um S/4HANA, vai ter ali uma jornada que a gente chama de fazer esse saneamento, né? Também fazer o saneamento dos dados, limpeza, arquivamentos, mas também tem a refatoração desses códigos. Verdade. Tá? Então, ali vai ter assim, vou pegar tudo que eu tenho lá e vou levar para o BTP, ou vou levar isso para o S4. Então, ali é um trabalho bem criterioso, né? Então, de reavaliar, né? Então, se levo simplesmente fazendo a readequação do ABAP para o ABAP Cloud, então é uma primeira alternativa. Aquilo que eu não puder levar, aí sim fazer um estudo se cabe, né? Fazer alguma aplicação lá no BTP, ou se eu vou substituir por uma integração, ou se eu vou buscar um sistema especialista de mercado que atenda, porque de repente nesse tempo que eu já estava usando, já surgiram, né, algum parceiro, alguma solução já de mercado que atenda aquele gap. Então, é um trabalho, diríamos assim, caso a caso, né? Então vai ter aquelas situações que é praticamente rodar lá, aqui a SAP fala, aplica tal nota e esse teu código já é ready para o S4. E outros não, você vai ter que realmente sentar, reavaliar com a área de negócios e ver todos os aspectos, né, de custo, esforço, né, para ver. E a tecnologia, será que seguimos com algo SAP, Build, né, Build Code ou ABAP Cloud? Né? Por isso que mais do que nunca a atividade do arquiteto se torna fundamental, né? Porque não é só o técnico agora, né? Agora você tem que ver todo esse cenário, todo esse ambiente, todas essas possibilidades que existem. Sim. Então não é simplesmente que a gente tinha no passado lá nas migrações anteriores, se é migrar ou não, o que precisa ajustar no código. A visão é muito maior, né? Muito mais ampla de possibilidades que tem que ser analisadas, né? Hoje o arquiteto ele tem um papel bastante estratégico e ele tem que sempre estar olhando para o negócio, né? Por mais que tenha aí, estão falando de inteligência artificial e eu estou lá empolgado, temos que colocar inteligência artificial na empresa. Será que temos? Será que precisa? Então, já tem uma pressão grande, porque a gente escuta muito no próprio Sapphire que teve recente, né? A SAP falando que já tem milhares de soluções aí, de fato já tem. Sim. Como que está a pressão do lado do cliente em relação a essa adoção, a todo esse benefício que é anunciado em relação à inteligência artificial? Então, antes mesmo dessa hype, a gente já utiliza, né, a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, temos lá os nossos agentes, né, temos nosso time lá de dados que já estão trabalhando aí com modelos preditivos, né, trabalhando aí com machine learning, né, temos lá o nosso time de desenvolvedores Python fazendo bastante coisa, né, com iniciativas para inteligência artificial, né, usando RAG, né, trabalhando com nossas bases de dados de conhecimento. Então, já estamos utilizando, né, então, mas tudo dentro de um cenário que a gente enxerga valor, né? Então, realmente aquela solução com inteligência artificial está trazendo resultados, né? Então, não é simplesmente vamos adotar porque é moda, né? E sim, olhando os aspectos. O negócio realmente vai
se beneficiar, né, desse uso, né? Vamos trazer eficiência, vamos trazer economia. Então, são essas perguntas que a gente tem feito e tem dado certo. Então, antes de chegar lá, colocar, vamos usar a ferramenta, primeiro entender a necessidade, primeiro enxergar, né, o que realmente o cliente quer. E puxando um gancho desse de entender a necessidade, de avaliar a ferramenta, do seu ponto de vista aí como cliente, como estando do lado ali direto com a área de negócios, qual que é o principal desafio de utilizar as soluções do BTP? Talvez é uma falta, às vezes, de conhecimento de quem está do lado de lá, porque o portfólio é muito grande, como você mesmo comentou, são muitos produtos que tem lá dentro. Qual que é a dificuldade? Qual que seria a dica aí que você poderia dar assim, para utilizar mais as soluções do BTP? Acho que a primeira dificuldade é quebrar aquela barreira, né, que eu sempre estava acostumado a fazer de um jeito e adotar agora uma nova ferramenta, uma nova tecnologia. Então, quebrar essa barreira. Então, e aí como é que eu vou quebrar essa barreira? Primeiro com treinamento, começar a mostrar, né, pegar de repente uma pequena necessidade da empresa e vamos fazer ali um desenvolvimento, uma automação, né? Então pega ali uma automação usando um produto lá, um Process Automation, né? Ou uma pequena aplicação lá no Build, né? E de uma forma rápida, mostrar essa questão que eu rapidamente, né, usando o que já está ali, eu consigo atender uma necessidade do negócio. Então, quando as pessoas perceberem que, principalmente, veio uma necessidade e eu ali já peguei algo pronto, então você vai lá no Build, vou lá no Marketplace, lá já tem vários cenários de implementação de questões, às vezes, do meu negócio que já estão prontos. Formulários prontos, automações prontas, workflows. E aí você vai lá, o cliente pede aquele tipo de coisa que bateu com o que estava lá pronto. Aí você vai ter um prazo de entrega menor, um custo de desenvolvimento menor e ainda está atualizado com a solução padrão do SAP, padrão que eu digo que está dentro ali do portfólio de soluções SAP, né? Isso. Então, eu acho que é por aí que você vai conquistando tanto a TI, né, para ela começar, poxa, vou começar a usar o Build e o negócio, né, o cliente, poxa, que rápido, né? A gente geralmente pedia algo para a TI, levava 3 meses e eles entregaram ali. A própria TI começa a ser mais eficiente. Né? Entregaram em uma semana. Né? E fora também o contexto do Clean Core, né? Porque a partir do momento que você está utilizando soluções BTP, você está aderindo às boas práticas ali do Clean Core, né? Isso aí, né? Ao fazer no próprio BTP, você já praticamente já estendeu, já fez algo, como a gente chama, né, side by side, né? Então não contaminei, entre aspas, né? Não mexi no núcleo. Perfeito. Né? E ali você acaba até trazendo, porque às vezes o pessoal de desenvolvimento não conhece esses detalhes, né? Puxa, como é que eu lá no BTP eu chego lá no meu RP, lá no S4, né? E às vezes desconhece essa arquitetura. Perfeito. Então ali agora, aproveitando que o Luiz puxou esse gancho, o Luiz puxa esse gancho porque ele gosta da polêmica, tá? Então vamos para a parte polêmica, já que eu já entendi o sinal aqui do parceiro aqui. Já entendi o sinal do parceiro aqui, tá? Vamos lá. Queria tocar em alguns pontos polêmicos, mas importantes, principalmente nessa sua visão de quem está do lado do cliente. Tá. Basicamente, resistência em relação a todas essas novas soluções e essas novas plataformas que estão vindo. Resistência do negócio em relação a isso. E segundo, a questão de custo. Sim. É viável realmente? Tem coisas que são viáveis, tem que ser analisada, aí que o arquiteto tem que fazer o seu trabalho, não é simplesmente sair ativando tudo. Me fala um pouquinho desses pontos sensíveis aí em relação a nova plataforma. Quando a gente fala de plataforma, tem toda essa coisa do custo de propriedade, né, e o movimento para a nuvem, né, traz essa promessa, né, que o meu custo de propriedade vai diminuir, né? E só que para que ele possa diminuir, você tem que ter uma gestão muito forte, né,
de consumo, entender ali como é que as cobranças são feitas, né? A questão do licenciamento. Um exemplo, vamos pegar aí o DRC, né? O DRC, ele sai do modelo que eu era cobrado em cima do meu faturamento, tá? Então, de acordo com quanto eu faturava, um percentual era o quanto eu pagava pela solução NFE. Agora, indo para a nuvem, eu vou ser cobrado pelo documento, né? Pela volumetria de documento. Então, já muda algum desses paradigmas. Agora, essa questão, e claro, né, a mudança de eu sair do paradigma on-premise para a nuvem, tem aí, né, várias resistências, né? Primeiro que eu já estava, principalmente no ERP, a gente era muito acostumado no on-premise, de eu estar ali cuidando, né, do meu ambiente. Eu era dono, estava no meu data center, né, tinha lá o meu time técnico cuidando. Agora, ao ir para a nuvem, não só o BTP, né, a gente tem o S/4HANA Rise, eu vou entregar para a SAP toda aquela gestão da infraestrutura, dos servidores, do banco, não fica mais com o meu time técnico, né? Então, será que eles vão cuidar tão bem do ambiente como eu cuidava? Então, tem essa resistência, né, de colocar na mão da própria SAP ou de quem ela coloca para cuidar disso, né? E também tem aquela resistência que nós já estávamos acostumados a trabalhar de uma forma, né, no jeitinho lá com ECC, com SAP GUI, né? Quando ia fazer rollout, né, eu já tinha a receitinha de bolo para fazer rollout. Isso serve até para os consultores, né? O consultor já estava sempre acostumado a implementar o SAP daquele jeito. Aí, quando vem S4, vem BTP, eles já têm que mudar a mentalidade. Então, existe realmente a resistência, tá? E aí, como até comentou, para quebrar, acho que tem que começar a fazer pequenas coisas ali para ir contaminando, né, positivamente a empresa. E a questão do custo, né? Realmente fica difícil, né, de você... a gente tem aí empresas que já estão muitos anos com SAP, elas já têm ali já sabem, né, como é que o custo, quanto que sai, toda aquela infraestrutura já está bem amadurecida. Agora, ao mudar para cloud, isso fica um pouco obscuro, né? E ainda mais quando a gente fala do S/4HANA, tem um fator que você tem lá a questão do espaço de armazenamento do banco de dados. Tá? Que isso é um fator que pesa muito, principalmente que o HANA demanda, né, máquinas muito potentes. Eu costumo dizer que é toda a equipe precisa se atualizar, e não só no conhecimento técnico, mas na sua estrutura, né? Então, tem mais arquitetos, tem mais pessoas olhando esse cenário que se amplia, não está mais aqui embaixo da casinha aqui para você cuidar, né? São mais variáveis que tem no jogo, né? Exatamente. Antes, além da variável da solução técnica, tem a variável também da viabilidade como negócio, da viabilidade de ser a solução um clean core ou não. Tem que avaliar também do conhecimento da equipe interna para executar, que talvez o conhecimento é diferente do conhecimento que você precisava anteriormente, agora você precisa de conhecimentos diferentes. Então, de fato, tem sido transformador aí esse novo universo aí do SAP BTP. São novas variáveis que estão no jogo que precisam ser avaliadas, né? Acho que eu diria assim, é um reaprendizado, tá? Exato. Então, assim... a própria SAP... Uma volta ao zero, né? É bem isso, porque é como se tivesse fosse uma nova visão, né, em termos de ERP. Aquilo que a gente estava acostumado há um tempo atrás mudou. E a própria SAP ela já vem investindo muito forte até nas consultorias de fazer esse trabalho, né, com os times técnicos para fazer esse reaprendizado, né? E as empresas que estão aí, as mais antigas, que já estão usando ERP, vão ter que passar por esse processo, né, de treinamento, de convencimento, né, que não é um caminho, diríamos, sem volta, mas não que a gente vai ter que adotar 100%, né, o BTP como sendo a solução para tudo, né? Acho que o BTP ele entra como são novas alternativas, né? Complemento ali. Isso, possibilidades. Então, a gente entender que o BTP veio como oferecer novas possibilidades e até mesmo acelerar o processo. Legal. E aproveitando esse gancho de novas possibilidades, você comentou ali fora do ar que você já teve um projeto usando o Event Mesh.
Isso. do BTP. Conta um pouquinho, que eu acho que é muito interessante para o pessoal conhecer cases e como gerar valor, porque essa é uma funcionalidade que eu acho que muda o paradigma antigo e gera um valor muito rápido também. Sim, né? Então o Event Mesh ele vem dentro do conceito, né, da arquitetura orientada a eventos, né? Event Driven Architecture, que geralmente é aquele cenário que às vezes eu tinha lá vamos pegar um exemplo ali, eu tenho lá um cenário que eu tenho lá a gente vai pegar lá, tinha um totem de atendimento que o caminhoneiro chegava lá para pegar o documento. Só que esse documento ele levava 30, 40 minutos para aparecer para ele lá no totem. Por que ele levava esse tempo? Porque era o tempo que o meu job ia rodar lá no Às RP. vezes estava encavalado lá, tinha que esperar, né? Ia rodar o job, ele levava 30 minutos, daí ele jogava o dado lá para outra aplicação e aí sim refletia no totem. O que a gente fez, né? Vamos usar então o Event Mesh. Então, cada vez que houver uma alteração ou algum lançamento que vai lá para o totem, dispara um evento e esse evento vai lá, né, processa e já atualiza o dado imediatamente. Então, com isso, o tempo médio, que era 30 minutos de espera, ficou instantâneo, né? Então, aí um exemplo de uso do Event Mesh. E no S4HANA isso já está embutido, né? Então, o S4HANA ele já faz isso nativamente. Então. E no ECC eu posso instalar um plugin dentro do ECC, um add-on, e eu já, posso usar essa funcionalidade. Imagina uma empresa de logística, uma indústria que tem um volume absurdo de caminhão rodando 24 horas por dia. Quanto que não ganha isso na ponta? Isso, se somar, então a gente fez lá um cálculo de hora parada de caminhoneiro, caminhão parado ali na frente, né? Então a gente pode até negociar desconto nos nossos fretes, porque a gente está ajudando o nosso, né, parceiro. A TI levando uma solução nova da SAP, uma tecnologia nova que a SAP está disponibilizando, ajudando o processo a ficar mais eficiente e gerando eficiência financeira para a ponta do negócio. Né? E colocando em prática todo esse exercício que a gente comentou aqui, que é de você avaliar a solução que existe hoje disponível na plataforma e como aplicar ela e qual é a usabilidade dela, a aplicação agregando valor ali ao negócio do cliente da empresa. Né? Isso aí. Não, perfeito, ótimo exemplo, ótimo case, parabéns. Cara, eu acho que o papo foi muito bom. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma provocação e liberar para você fazer as suas considerações finais aí. A provocação é a seguinte: no Safari, o presidente da SAP falou que em 2 anos, 80% dos dados do SAP vão entrar via voz. Você acredita nisso, cara? Fala aí, Toshiaki. Então, Ou você acha que em menos tempo? Bem que você falou que queria criar polêmica mesmo. polêmica. O pessoal tem falado muito, né, que a Julie, né, ou os, como é que ele chama ali, essas interfaces, né, de inteligência artificial vão ser a nova interface do usuário, né? Que, por exemplo, eu não vou mais no Google digitar ali, eu vou simplesmente conversar, falar o que eu quero, ele vai digitalizar a minha voz, vai gerar um prompt e realmente trazer ali para mim a resposta. Eu diria assim, hoje, se for parar para pensar, a gente digita ali o prompt e escreve, né? Então, o passo para fazer a conversão em tempo real do que eu estou falando para transformar num prompt e daí já trazer, eu diria assim que é factível 2 anos, né? Agora, se isso, né, no dia a dia das empresas, a gente vai usar e vai ser ali todo mundo falando com a interface do computador, né? Então, e pedindo e solicitando, não sei se isso realmente vai acontecer assim no global, né? Mas é factível, eu diria assim que é possível. Toshiaki, obrigado por compartilhar aqui toda essa sua experiência, os cases. A porta está sempre aberta aqui, sempre que você quiser compartilhar, participar aqui desse canal, está sempre bem-vindo, tá? Queria que você fizesse suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, né, de poder estar aí compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, dar os parabéns aí para o canal, pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, de divulgar aí as tecnologias, né, e trazer
assim, temas bem relevantes, né, que eu acredito aí que muita gente, né, que assiste ou que acompanha o canal de vocês tem, né? E assim, né, me coloque à disposição, né, se quiserem saber um pouquinho mais, né, me sigam lá, eu tenho ali no LinkedIn, é fácil de achar o Toshiaki, eu estou sempre ali postando dicas, né, notícias, cases, né, experiência própria aí do que eu tenho feito aí nesse universo SAP BTP. É isso aí. Muito obrigado, Toshiaki, foi muito esclarecedor o bate-papo. É muito interessante trazer um pouco a visão aí do cliente, quem está do outro lado da mesa, e trazendo exemplos práticos mesmo de como que é que você aplicou a solução, trouxe inovação para o seu dia a dia através das soluções do SAP BTP. Muito obrigado. Isso aí, Toshiaki. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até agora, se você gostou desse material, curta, compartilhe, passe para o máximo de pessoas que você conheça. Vamos levar essa informação sobre SAP, sobre BTP, Clean Core, enfim, S/4HANA em nuvem, que a Exemplo IT junto com o Portal RP está trazendo através desse canal. Obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado aí.